Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast. Você vai ver daqui a pouquinho, logo em seguida, a entrevista com um agente político que ficou muito famoso no Brasil inteiro. Aqui no Espírito Santo ele teve mais de 1 milhão de votos, derrotou alguns nomes muito tradicionais da política do Espírito Santo. E agora tem feito história com posições bem firmes e bem marcadas a respeito de temas muito polêmicos. Então, antes de você começar a ver a entrevista, não se esquece de ativar o sino das notificações e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante. E curte também a entrevista. Muito obrigado e vamos à entrevista do Edcast. E você também já fez de tudo, né? Eu acho que esse processo de você fazer de tudo é também acaba aquela história de você entrar na floresta com canivete na mão e tendo que abrir uma trilha, né? E é lógico que quando eu comecei esse processo de comunicação, e eu começo muito lá atrás e muito novo, eu começo como qualquer outro garoto que gostava de música e que tinha vontade de arrumar namorada. Mas a sua pegada sempre foi a música, né? Sempre foi a música. Sempre foi. Então eu tinha lá um conjuntinho, uma equipezinha de som com 2 sonatas e 4 lâmpadas que piscavam no interruptor e que a gente fazia baile, arrasta-pé, mela cueca na garagem dos amigos, muito mais na intenção de ver se descolava uma namoradinha. Mas aí nisso uns entram nesse processo exclusivamente para se dar bem com as meninas e outros gostavam daquele processo de música, era o meu caso. Então a gente tinha duas vitrolinhas e fazia um showzinho final de semana e surgiu uma oportunidade naquele instante que foi meu primeiro emprego dentro da área. Foi na rádio? Não, meu primeiro emprego, eu morava no Rio de Janeiro, meu primeiro emprego foi na assessoria de comunicação social do metrô. O metrô ia ser inaugurado, ia ser lançado, ia ser feito o primeiro buraco do metrô no Rio de Janeiro. E eles criaram uma ação de levar uma exposição itinerante nas praças, nos pontos que no futuro seriam as estações do metrô. Então ali Praça Mauá, Tiradentes, Largo da Carioca, Tijuca, na Praça Sans Penha. Então meu trabalho era montar os audiovisuais que eram projetados através de slides nas exposições que eram itinerantes. Então eu gravava com um sujeito, eu operava e gravava com um sujeito chamado Cid Moreira. Você começou a trabalhar com o Cid Moreira? Não comecei a trabalhar. Eu trabalhava nesse processo que o Cid Moreira vinha gravar, botar a voz. Aí eu botava a voz de Cid Moreira, pegava o roteiro, gravava o áudio no Cid Moreira, sonorizava, fazia lá e marcava. Existia um processo antigamente que você tinha um projetor de slide, projetava uma, projetava outra, projetava uma, projetava outra, projetava uma. O que fazia esse processo modificar era um sinal que você colocava na fita de rolo. Então na fita de rolo você tinha 2 canais, um com áudio e sonoplastia e outro com bip, bip, que você não ouvia, mas que a máquina lia. Quando esse sinal passava por um aparelho chamado de solver, ele ligava um e desligava o outro. E meu trabalho era acertar esse sincronismo e levar esse processo já previamente feito no estúdio para os locais da exposição. Então eu ficava lá de braço cruzado, apertando o botãozinho e os moradores daquele bairro vinham para assistir como é que seria a chegada a grande advento, que era a chegada do metrô no Brasil, no Rio de Janeiro, e eu ficava ali trabalhando. Dali eu fui me aproximando de um cara que me levou para uma rádio. Aí sim eu comecei a trabalhar com uma rádio como limpador, organizador, limpava vinil. Era o primeiro emprego da rádio, né? Era como se fosse o boy da rádio. Só que era uma rádio especial, era uma rádio chamada Mundial, 860, no Rio de Janeiro. E tinha um cara lá dentro chamado Newton Alvarenga Duarte, que a gente depois foi percebendo que ele tinha 2 personalidades, uma do Newton e outra do Big Boy. Ele se transformou num dos maiores e mais importantes disc jockeys do Brasil. Muito famoso. Famosíssimo. Né? Então esse cara foi o sujeito que
que nunca negou nada para mim, assim, de abrir porta, de me ajudar. Tanto que eu acho que depois, no decorrer da minha vida profissional, eu sempre tive esse espírito, assim, abrir porta. Vem cá, quer fazer o quê? Eu tenho muitos amigos, muitas pessoas que começaram comigo profissionalmente e que eu não me neguei a ajudar, porque eu fui muito ajudado nesse processo. Aí eu fui ainda no Rio, fui para a TV Cultura, na verdade TV Educativa, a Cultura era São Paulo, eu trabalhei no processo da equipe de sonoplastia do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e depois eu caí para a Rede Globo para fazer um período, eu fiz Sábado Som e fiz Jornal Hoje. E depois eu fiz um auxílio de sonoplastia também, numa novela chamada Saramandaia. Aí apareceu uma história para vir para Vitória, que a TV Educativa estava sendo aberta em Vitória e eu vim passar 15 dias para ver qual é. Nunca mais voltou? Nunca mais voltei. Esse é o desenho. Por quê?